Olá, amigos e amigas, sou Luiz Rorato, escritor, poeta, empresário e também sou contabilista, contador e trabalho com isso desde os 18 anos, aliás, antes até. Então, antigamente era como auxiliar contábil quando estava ainda fazendo o ensino médio. E enquanto contabilista, enquanto empresário, assim como todos os empresários e contabilistas deste país, nós sofremos as agruras da burocracia estúpida, essa é a palavra, que assola o país. Infelizmente é assim. É uma burocracia até certo ponto inteligente, mas assim, no geral, no contexto global, ela acaba sendo estúpida. Eu vou citar e esclarecer por quê. Hoje, por exemplo, eu estive na Receita Federal aqui de Curitiba e, como eu já disse em outros vídeos acerca deste assunto, toda vez que eu estou me dirigindo para a Receita Federal de Curitiba ou para qualquer outra repartição pública, já começa a me dar uma angústia. Aquela expectativa da minha pretensão não ser atendida, de bater na trave, de eu ser até ser taxado de burro, de jumento, de incompetente, porque os caras eles criam um imbróglio tão grande na burocracia. É aquela famosa frase que existe no Brasil há décadas, que esses caras eles criam dificuldade para vender facilidade. É isso que eles fazem, são especialistas nisso, são experts nisso, são doutores, pós-doctor nisso, criar dificuldade para vender facilidade. Isso dá para generalizar. Lógico que eu não estou falando do serviço público de saúde, por exemplo, aí são outros 500, tem o lado bom e o lado ruim, mas não vem ao caso agora. Estou falando da burocracia, das instituições, das repartições públicas, que tem como principal objetivo arrecadar impostos, tributos, sejam eles federais, estaduais ou municipais. Hoje estou falando da Receita Federal. Aí eu fui lá com um intuito bastante simples, um propósito bastante simples. Dar entrada no ADBE, que é um documento básico de entrada. A maioria dos empresários sabe o que é, já assinou algum deles, com reconhecimento de firma, o que é correto. E os contabilistas do Brasil todos sabem o que é um ADBE, um documento básico de entrada de um pedido de baixa, do pedido de abertura de uma empresa matriz ou filial ou de qualquer tipo de instituição que precise de um CNPJ, que é um Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, junto à Receita. Até aí tudo bem, nenhum problema. Agora, o problema específico que eu tive hoje foi uma picuinha, digamos assim. Quando eu entrei com o processo de baixa dessa empresa, eu tinha a opção de selecionar lá no site da RedeSim se esse documento seria endereçado para a Receita Federal, Junta Comercial, um cartório ou outra repartição pública. Aí, num primeiro momento, como eu pretendia dar baixa na Junta Comercial e todos os demais órgãos, por conseguinte, eu selecionei a Junta Comercial e coloquei o número de inscrição da Junta Comercial da empresa, o NIRI. Só que essa empresa já foi baixada na junta. Aí eu estive na junta, eles me esclareceram que o que eu deveria fazer, já que eu não consegui dar prosseguimento no processo de baixa pela RedeSim, porque já havia sido baixado na junta, eles disseram, você tira uma certidão de baixa da empresa na junta, junta com esta DBE, esse documento básico de entrada, e vai na Receita Federal e protocola. Ah, beleza, tá tudo esclarecido. Só que não.
A Receita Federal já tem um problema, ela não atende a pessoa jurídica simplesmente da pessoa se dirigir lá, pegar uma senha e ser atendida. Não, tem que agendar obrigatoriamente pelo site da Receita, pela internet. Enfim, é uma exigência antiga. No começo eu até questionei muito isso, até porque a gente tinha urgência de resolver e no início eu agendava para 30, 40 dias depois. Agora já estamos conseguindo agendar para 2, 3 dias depois. Mas aí na hora que eu apresentei, eu agendei pela internet, imprimi o protocolo aqui no meu escritório, me dirigi à Receita hoje à tarde, dia 18 de agosto de 2022, e a gente não é atendido diretamente aqui em Curitiba, pelo menos, por funcionários da Receita. São por pessoas terceirizadas, moças terceirizadas de uma empresa de fornecimento de mão de obra, que ela já começou a colocar obstáculo. Não, mas isso aqui não é para a Receita, está endereçado para a junta, você tem que ir lá na junta. Mas é o mesmo documento. Se eu tivesse conseguido dar entrada por ele pelo site, pelo procedimento normal, assim como eu fiz em outras empresas que eu dei baixa, o mesmo DBE serviria para Receita Federal, para Receita Estadual, para a Junta, para a Prefeitura e para o Escambau. Mas como eu não passei pela Junta primeiro, daí já não serve mais. Eu tenho que fazer uma outra DBE endereçada para a Receita Federal. Aí está o mal, digamos assim. Enfim. Mas esse não é o problema. Tudo bem, eu aceito as exigências, essa burocracia extremamente útil que esses caras impingem na gente. Eu aceito. Eu vou fazer outra DBE, endereçada à Receita, como eles querem, pegar a assinatura do empresário, pedir para ele reconhecer a firma por verdadeiro, ou seja, ele tem que estar presente de corpo e alma lá no cartório para reconhecer a firma. E tudo bem, tá só atrasando a nossa vida, mas tudo bem, a gente aceita. E só por isso eu costumo dizer, e já disse em várias repartições públicas, que o serviço público no Brasil, para ser ruim, tem que melhorar muito. Sabe por que eu digo isso? Porque é péssimo. Contadores, empresários, funcionários de escritórios de contabilidade, funcionários administrativos de empresas, advogados e assemelhados, sofrem muito com isso. É uma burocracia descabida, anormal, irritante. Elas chegam a causar problema de saúde pública, porque quem não se irrita com essa tamanha sandice? Uma sandice esdrúxula, descabida, inominável, para resumir tudo isso. Mas até aí tudo bem. Agora o que eu não engulo, vejam bem, eu acabei de pesquisar num site de busca a expressão, entre aspas, empresa fantasma. Existem 340 mil citações de empresa fantasma. Eu acabei de pesquisar a empresa fictícia, tem 48.300 citações no mesmo site de empresa fictícia. E também pesquisei empresa de fachada, tem 542 mil citações de empresa de fachada. Sabem o que isso significa? Que enquanto a Receita Federal fica nos impingindo, nos impondo essas exigências meticulosas, assim, delicadas, de não, você aqui, você tinha que botar uma vírgula, você botou um X, então você tem que fazer de novo. Vem cá, você é uma besta, porque você tinha que colocar, depois do limitada da empresa, ponto, espaço, tracinho, espaço ME, mas não, você não colocou o ponto,
não colocou espaço, só colocou tracinho ME. Eu já passei por isso, eu estou falando isso porque eu já passei por isso. O cara implicou com o espaço que tinha num documento anterior, lá no contrato social, por exemplo, e lá na hora que eu fiz a citação numa alteração contratual, eu botei espaço, daí o cara implicou com isso. Vejam bem, uma coisa assim extremamente relevante que vai salvar a humanidade de todo e qualquer tipo de guerra, anomalia, frio, fome, catástrofe. Vejam bem, eu não botei espaço entre o ME e outro eu coloquei antes de botar o tracinho. Olha só que coisa importante, relevante mesmo, assim, que dá orgulho de ter um servidor público que se importa com isso. Mas, voltando às empresas fantasmas, empresas fictícias, empresas de fachada, todo dia a gente vê no noticiário operações policiais que prendem, de busca e apreensão, que prende 2, 3, 4, 20, 100, 150 bandidos, criminosos, que criaram dezenas de empresas de fachada, dezenas de empresas fictícias, dezenas de empresas fantasmas. E eles criaram com CNPJ, com registro na junta comercial, para lavar dinheiro. Vejam bem, o que é importante, esses caboclinhos minuciosos não veem. O que é importante, que é inibir o crime organizado, eles não fazem. E é tão fácil, é só pedir um comprovante de endereço lá do atualizado da empresa, fazer uma inserta, ir lá naquele endereço, mandar o fiscal tirar a bunda da cadeira, pegar uma viatura, que eles têm um monte lá estacionado no pátio, e checar como se fazia antigamente, ir lá na empresa checar se a empresa existe de verdade. Antigamente, funcionários fiscais da prefeitura faziam isso, fiscais da Receita Estadual, da Receita Federal. Agora, quando a gente percebe alguma anomalia enquanto cidadão e relata para um desses caras, fala, não, a gente só vai tomar uma providência se a gente receber uma denúncia formal. É o escambau, entendeu? Aí a bandidagem deita e rola, porque eles ficam prestando atenção em minúcia, em espacinho, vírgula, se o documento foi primeiro endereçado, se no buraquinho lá no xizinho, se no, em vez de marcar o xizinho lá na Receita Federal, botei junta comercial. Aí eles ficam implicando com isso. E o que é importante mesmo não fazem, que é inibir o crime. Eles têm ferramenta para isso. Não sei se tem inteligência, mas ferramenta tem. E é muito fácil. É muito fácil de checar se o endereço é fictício. Quantas empresas, milhares de empresas fictícias no Brasil inteiro, com CNPJ verdadeiro, estão em terrenos baldios, em barracões abandonados, no meio do nada. Endereços que até nem existem, são frutos da imaginação fértil do bandido. Então, essa é a diferença. É por isso que eu digo e repito, para o serviço público no Brasil ser ruim, tem que melhorar muito. E para melhorar tem que acabar com essa palhaçada de ficar implicando com picuinha e fazer o que é preciso, combater o crime organizado. Tá bom? Desculpa aí, pessoal, de novo apesar da aparência, eu sou um cara legal. Se você achou interessante esse vídeo, compartilhe, que é de interesse nacional, e ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. E é isso. Apesar da minha indignação, vou embora agora. Tchau.